Sejam bem-vindos a mais um Cine Bananalcast, hoje com a presença do Nerd Rabugento. Vamos falar hoje sobre o cinema coreano versus o cinema brasileiro. Eu sou o Ronald e o Oscar não merece a qualidade coreana. Eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, e o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Eu sou o Matheus e Glauber Rocha dá um pau no cinema coreano. Eu sou o Rafael e a vingança não quer plena, mata a alma e envenena. O cara veio com uma dúvida aqui ao vivo pra gente. Bom. Nada, esse é Mozart. Colocaram o cinema mexicano no meio. Tá certo. nada que uma boa mistura não resolva. Bom, eu queria começar falando aqui sobre as influências, né, no âmbito interno dos cinemas. Eu vou até focar um pouquinho mais no cinema coreano. Creio que vocês vão dar uma rodeada aí pelo cinema brasileiro também. Bom, na Coreia, né, nós começamos no século XX, basicamente, onde estreia o cinema mudo para eles, onde podemos considerar Fight for Justice, aí, o primeiro filme doméstico coreano. Só que para aquela época não foi o mais importante. Este sim é o Arirang, uma das obras mais importantes do início do cinema coreano, abrangendo o tema aí do orgulho nacional e resistência contra o domínio colonial do Japão naquela época, né? Foi o primeiro filme nacionalista da era colonial, uma época em que os colonizadores estavam tentando glorificar suas ações através dos meios de comunicação e usaram muito aí o cinema coreano para fazer isso. Que com o domínio que o Japão veio a ter no cinema oriental, muitos filmes coreanos passaram a referenciar Arirang, onde histórias da luta dos coreanos, né, para manter sua identidade nacional. Se não me falha a memória, os filmes coreanos foram perdidos. Acho que o mais antigo que ainda existe é o Crossroads of Wolf, da década de 30. Lembrando que, após a Guerra das Coreias, houve uma separação de indústrias onde o cinema sul-coreano começou de fato a se consolidar e criar uma melhor autenticidade que vigora até hoje. Daí começamos a ter as mestre-peças sul-coreanas como The Housemaid, de Kim Yong e Albotan, por exemplo, né, do Yoon Yun-bok, que retratava a realidade nua e cruel das lutas do pós-guerra que os cidadãos tinham que enfrentar. E para vocês aí, eu queria saber de vocês sobre essas influências, não só do cinema coreano, claro, como também as influências do cinema brasileiro que nós tivemos antigamente. Peraí, mas antes de falar de alguma influência ou alguma coisa assim, tem algum motivo para esses filmes coreanos terem sido perdidos? Aconteceu alguma coisa em específico? Foi, sei lá... Censura. A gente teve... Acho que uma censura, se eu não me falha a memória, foi na década de 50. Foi um ato pós-guerra, né? Só que os filmes perdidos foram da década de 30 para trás. Que eles eram propaganda, né? E eu não sei bem se foi alguma falha no meio cinematográfico sul-coreano, porque antes tinha a unificação, né, da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, e essa separação veio a ocorrer um tempo depois. Eu não sei se tem a ver com algum tipo de direito do cinema norte-coreano. Eu também tenho dúvidas sobre essa parte, mas creio eu que tenha algo mais a ver com influências militares. Mais alguma dúvida? Não, acho que dá para ter uma ideia. A Coreia, ela passou por muito... Sumiu um monte de filme, né? Engraçado, é curioso até. Então, a Coreia passou por muito dessa parada, né? De ter governo, de ser uma colônia de outros países e depois passar por ditaduras de dentro dela mesmo. Então teve épocas que foram produzidos menos de 5 filmes no ano mundial, entendeu? Então, assim, sofreu muito essa censura e praticamente cessou o quesito de filmes. E os filmes que tinham eram basicamente só coisa de propaganda, né? Então isso, não sei, eu acho que pode estar acarretado com essa questão de o governo tentar censurar essas produções que fujam mais dessa visão que eles querem ter do país e realmente calar a população. É possível mesmo. Que nem tem aquela parada daquele livro lá que conta sobre
como o sistema acaba destruindo a história passada, né? Como que as pessoas não conseguem ter acesso ao que aconteceu da história, para assim eles conseguirem ter completa alienação do público. Então eles podem fazer o que quiser. Eu acho que pode ser um meio de realmente ditatorial mais avançado, assim, pra você limitar a cultura do povo. Se tratando mais desse período antigo, a gente até busca mais conhecimento da parte do cinema japonês pelo Kurosawa do que do cinema sul-coreano, que não era tanto evidente assim. É até engraçado isso, mas o Kurosawa é referência, né? Quando a gente busca mais esse lado antigo do cinema oriental. Eu vou só falar do cinema brasileiro, né? Vocês disseram justamente dessa influência não, da temática mais nacionalista da Coreia, dos primórdios, né, do cinema de lá. Já no Brasil não tinha tanta essa coisa de nacionalismo, entendeu? Era mais um cinema de realidade, talvez um pouco mais inspirado no neorrealismo italiano. Era uma coisa mais de rua, uma coisa mais verdade nua e crua mesmo. O cinema marginal e o cinema novo, né? Com o Glauber Rocha, Anselmo Duarte e tantos outros, né? Então tem essa diferença de temáticas mesmo, né? No Brasil teve um cinema, na verdade duas grandes produtoras, a Vera Cruz e a Atlântica. Atlântica Atlântida, ou Atlântica, sei, é um dos dois. Eles tinham uma produção, eles queriam fazer uma produção ao nível nacionalista, né? Tipo hollywoodiano mesmo, né? Produzir realmente muitos filmes para ganhar o grande público, mas acabou falindo, as duas ideias acabaram falindo depois de alguns anos. Isso em que época, mais ou menos? Depois da guerra, 40, 50, eu não tenho certeza, 50, né? Eu acho que a Vera Cruz durou até 60 e pouquinhos. É interessante, né? Agora, vocês acham que o cinema brasileiro ele sofreu uma censura tão forte quanto o cinema coreano? Ou você acha que é uma coisa mais leve e que os cineastas brasileiros daquela época conseguiam se sobressair um pouco mais? Porque, se a gente for pegar uma linha do tempo, eu acho que o cinema brasileiro manteve um nível de qualidade. Eu acho que é uma linearidade que se sustenta. Mas já no cinema coreano eu vejo como algo mais crescente. Eu não sei se vocês têm essa... Peraí, é só para dizer a informação aqui. Tanto a Vera Cruz quanto a Atlântida, eles duraram entre 49 e 54. Foi a época das chanchadas, né? Essa paradinha de os pornôs. Filme de comédia. Não, pornô vem depois. A chanchada tinha musical, musicais, assim. Eu nunca vi um musical brasileiro antigo. Carmen Miranda, cara. Sim. E a parada que você tava falando, né, do cinema novo, é aquela parada que até hoje eu acho que ecoa, assim, no cinema atual, que é a parada do que você mostrar a coisa realmente que você falou, da realidade. Que o Glauber Rocha tinha até aquele lema, né? É uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então você traz essas coisas, você pode ver com Cidade de Deus, Tropa de Elite, Cidade dos Homens, Carandiru. Você tem essa parada de você trazer bastante da realidade mesmo, né? O movimento cinematográfico que mais assim, influenciou o cinema brasileiro foi o cinema novo. Não tem nenhum outro que tenha influenciado mais. Nosso cinema é assim, é um cinema mais sujo, um cinema mais de rua mesmo. E o engraçado que também você pode partir até para a parte que o Brasil também ele é muito bom em produzir documentários. Tem grandes documentários que são premiados. Ainda é uma outra vertente ainda de se mostrar a realidade ainda mais, que é mostrar a realidade mesmo. Esse lance do cinema brasileiro está mostrando a realidade, eu acho que chega até um ponto de prejudicar, porque todo ano parece que é um cinema muito focado nisso, enquanto as outras produções estão focadas em roteiros mais originais, em roteiros mais complexos, né, assim por dizer, com viradas de plot, essas coisas que a gente não vê tanto assim no cinema brasileiro. Então, o cinema coreano, até um cara escreveu um livro sobre, ele fala que o cinema coreano, ele não tem uma identidade exatamente assim, né? Porque ele fala aqui, ó, o cinema coreano, ele é uma imitação dos filmes westerns asiáticos. O Hollywood criou o western, o Japão, ele desenvolveu o gênero samurai, e Hong Kong inventou os filmes de artes marciais. E a Coreia, ela foi meio que moldando todos os gêneros pro atual, entendeu? Então essa parada que o coreano, ele
que nem foi falado, teve muita censura e tudo. Então é um cinema muito novo, por assim dizer, tá ligado? Ele começou a fazer mais sucesso na época de 2000, 1999, foi quando começaram a ter mais políticas e entraram conglomerados de indústrias, de empresas, da Samsung, por exemplo, que começaram a investir mais nesse cinema. Mas e assim que tá trazendo mais histórias. Então, mas isso do investimento no cinema coreano nesse final do século passado, começo desse século, é um reflexo da Coreia do Sul em geral, politicamente e economicamente. Porque o Brasil e a Coreia nos anos 80, se não me engano, eles tinham basicamente os mesmos números. Estava no mesmo patamar, né? E etc. Era mais ou menos a mesma coisa. Tanto que no Brasil, quando chegaram os primeiros carros coreanos, o povo dizia que eram piores do que os carros brasileiros. Só que os coreanos, eles investiram em tudo, na verdade. Eles investiram em educação, investiram em tecnologia. Eles passaram a comprar tecnologia que o Japão não queria mais para poder desenvolver suas coisas. E daí, nos últimos 30 anos, eles explodiram tecnologicamente e economicamente com esse investimento, enquanto o Brasil ficou parado. Talvez essa seja uma diferença do cinema coreano ter a partir desse ponto do final do século passado, começo desse século. Eu acho que a liberdade econômica, ela sempre vai dar opções, né? Vai dar mais liberdade. É que a economia acaba sendo o que move tudo. A gente fala um monte de coisa, filme super-herói, filme coreano, mas no final das contas é tudo grana. E a própria Coreia investe no K-pop. O K-pop, o governo banca o K-pop para invadir o mundo. Aqui, eu nem falo nesse lado do investimento do governo, porque, tipo assim, às vezes um cineasta quer produzir ali só art house, e ele vai buscar um incentivo do governo brasileiro, e é um pouco mais difícil de conseguir. E nem tanto indo para esse lado do governo, porque o certo é ele se virar e mostrar qualidade pro povo, e o povo correr atrás e comprar, né? Essa galera mais cinética. E aqui parece que a gente tá mais voltado pro lado musical, que é pro funk, etc. E a gente já tem um nicho menor de pessoas voltadas pro rock brasileiro. E eu acho que a gente tem um nicho menor ainda quando se volta pra art house brasileira. Eu acho que é aí que entra o problema do desenvolvimento brasileiro comparado ao coreano, por exemplo. Só que a gente não deixa de ter filme bom, né? A gente não deixa de ter filmes bons todos os anos. Não, claro, a gente não deixa de ter filme bom, né? Mas, tipo, você olhando justamente a questão do mercado interno, né? Do consumo de filmes internos, tipo, os filmes, essas masterpieces que a gente vê coreanas, elas são sucessos no mercado interno coreano, entendeu? E se você olhar, alguns filmes brasileiros, que são de uma qualidade considerável, muito bons, eles não fazem sucesso aqui dentro. Eles vão fazer sucesso em algum festival lá fora, vão ser reconhecidos lá fora. Então eu acho que talvez... e o gênero que impera aqui, de alguma maneira, como se fosse um blockbuster, né, é a comédia. A comédia pastelão que infestou os cinemas brasileiros e não sai mais. Então, né? Eu acho que eu nem diria que é a comédia pastelona. Eu acho que seriam os blockbusters da Globo. Porque eu acho que os problemas dos filmes brasileiros não... Mas a maioria são comédias. Então, não, sim, claro, sim, mas é porque a questão é que a Globo é o que mais investe. Então você tem mais salas. Quando você vai no cinema... Tá monopolizado, né? Então, você vai ver que a Globo tem mais investimento de pegar salas e tudo isso. E o Edir Macedo também, né? Comprando as salas aí. É complicado, cara. Então, assim, por isso que muita gente reclama do cinema brasileiro. É porque acaba não tendo conhecimento, não é tão divulgado, não tem tantas lançadas de cinema. Porque o cara vê só aquela comédia lá, todo mês uma comédia diferente da Globo e acha que o cinema brasileiro é só aquilo. É o cidadão comum, né? A gente não tem uma indústria de cinema no Brasil. Não adianta também falar que tem. Talvez a Coreia tenha investido melhor nisso do que o Brasil. A gente tem. Agora o povo fala, vamos acabar a Ancine. No final das contas, não é uma coisa que eu acho legal acabar a Ancine, porque muita gente depende disso. Mas, tem o outro lado. Se acabasse com a Ancine, talvez criasse, né? Provavelmente ia demorar um pouco mais, uma indústria do cinema. Uma indústria mesmo independente. Hollywood, nerd, um exemplo. A gente ali tem várias produtoras independentes, né? Tipo a 24 mesmo. Privada, e gera todo ano art houses, gera mestre peças pra gente estar... Faz seu filme de nicho, né? Eu acho que assim, tem sucesso. Independente se for no Brasil, Coreia, Japão, Estados Unidos, quando a gente traz blockbusters e art houses aqui
para o Brasil especificamente, a gente vê que até as que vêm dos Estados Unidos são pouco vistas, né? São pouco faladas. Aí a gente tem um nicho específico aí, né, para os filmes franceses, etc. Que acaba até virando piada em alguns âmbitos cinéfilos. E a gente reduz a visibilidade mesmo. E eu vejo mais também como uma questão cultural, né? Quando chegam art houses e... É totalmente cultural isso. Por exemplo, Tarantino fez uma art house, entre aspas, né? Só que pela fama que ele leva, vira um blockbuster. Porque acaba caindo no nicho maior de pessoas e acaba tendo uma visibilidade maior. Isso não acontece com filmes mais undergrounds, de diretores mais desconhecidos. Tanto aqui no Brasil como na Coreia. Esses tipo Parasite mesmo, que chegou recentemente. Pouquíssimas pessoas viram, Bacurau mesmo, pouquíssimas pessoas viram. Apesar de estarem em evidência agora na Europa, de terem ganhado prêmio. É basicamente isso, cara. Mas será que está realmente em evidência? Tipo, a gente ouve porque eles ganharam prêmios, foram indicados, alcançaram algum destaque na mídia. Mas será que tem mesmo? Porque evidência, no final das contas, é muita gente ir ao cinema assistir. Eu ainda não fui assistir Bacurau, pretendo ir nessa semana, porque a gente acaba ficando refém das Disneys da vida que pegam 90% do cinema, né? Lucro, né? Foda. Agora vai estrear, semana que vem, não sei quando é que vai sair esse podcast, vai estrear o It, e o It vai ter 75% das salas. Como que você compete com isso, né, cara? Não Pois é. Não tem como competir. Não tem indústria que consiga competir com a Disney. Então, aí dependem de alguns cinemas específicos. Sei lá, como em São Paulo tem o Reserva Cultural, que além de ser o Reserva Cultural, eles são donos da Imovision, que é a distribuidora que traz os filmes franceses, traz uns filmes diferentes, porque eles querem se alimentar e não depender da obrigação de ter esses outros filmes. Mas quem mais pode fazer isso? Eu acho que é um bom incentivo, porque realmente é foda você... tem uma sala, tipo, num shopping mesmo, né? Os caras têm que pagar um aluguel alto e, um exemplo, um Cinemark da vida. Os caras têm que lucrar, velho. Não adianta ficar... Infelizmente, né? Não adianta ficar passando filmes como Bacurau ou Parasite e, tipo, numa semana colocar no máximo 1.000 pessoas. E eu tô chutando bem alto, talvez, aí. Tipo, o filme do Tarantino... Eu lembro mesmo quando eu fui ver o filme do Tarantino... Do Tarantino não, meu Deus. Do Inharrito, aquele que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar. Eu lembro de chegar... Regresso. Eu lembro de chegar na sala e ter... E era um domingo até. Dia que normalmente as pessoas vão ao cinema. Num horário bom até. E eu lembro de estar eu e mais umas 5 cabeças ali na sala. E, tipo, eu achei meio triste porque... Porra, é um filme muito bom. E isso acontece também com outros filmes brasileiros, não comédias pastelonas brasileiras, né? Que aí até chega a lotar algumas salas. E eu acho que isso acaba até tirando o incentivo de dos próprios ter produtores, mais né? art houses boas, né? Porque, como você falou da Global Filmes aí, né? Faz aquele lá de pernas pro ar, faz filme de comédia. Eu acho que é o que o público brasileiro acaba se interessando mais. E eu concordo muito com você, Ronald, porque quando eu fui assistir Kung Fu Panda, cara, só tinha na sala, entendeu? Isso aí é um problema muito grande. Eu tô quase assistir Kung Fu Panda. Mas Kung Fu Panda todo mundo então, quer ver, beleza. né? Quase todo mundo, né? Bacurau é o que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Ah. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é bravo. A gente está sendo atacado. Você quer viver ou morrer? Bom, dito isso, eu queria passar aqui para a carga dramática que ambos nos trazem, né? Tanto o cinema coreano quanto o cinema brasileiro. Bom, hoje
eu vejo a carga dramática e a comédia brasileira retratando mais nossas tragédias, né? Puxando esse gancho aí, diferente do cinema sul-coreano, que às vezes visam retratações mais undergrounds da máfia, ou roteiros mais originais, como no recente Parasite, que a gente já citou aqui, ou não tão original, o Train to Busan, que a gente viu, mas que até mesmo quando sai da originalidade, obtém muita qualidade. Infelizmente, é um tanto raro ver isso no cinema brasileiro, saindo desse espectro normal. Aqui do cinema brasileiro, ultimamente, ambos os cinemas lançam de modo geral aí de 2 a 3 filmes de muita qualidade, que logo caem no gosto mundial que eu falo restrito, né, dos cinéfilos. Porém, o coreano se mostra um passo à frente por não prender a sua cinematografia muito ao real cotidiano deles, sempre buscando retratar o diferente. Vocês concordam comigo ou tem divergências aí de opiniões? Eu acho que tem para todo mundo. A gente acaba esquecendo que o cinema coreano tem o famoso dorama, que é o drama feito para adolescente que eles adoram. E eles soltam 50 filmes desses por ano lá, porque o povo gosta disso também. Só que tem esse dorama. A gente não tem conhecimento, né, disso aí. A gente não chega a consumir isso aí. Quando a gente parte para as art houses, a gente meio que. Porque, tipo assim, tem beleza, nerd. Esses filmes. Só que o que chega pra gente não são esses filmes, né? Então acaba não impactando. Então. E talvez também, aí é que tá. A gente tem sempre que pensar no todo. Talvez nós. Sim. Estamos aqui conversando nesse podcast, não nos interessemos tanto por isso. Do K-pop, eu já conversei com um ou com outro que o pessoal falava, você vê dorama? Entendeu? De repente não chega pra gente, mas tem um público pra isso. Parece aquelas meninas perguntando se a gente já viu a Melly Paul, né? Aí é complicado, mas é um público bem específico. É um público específico dentro de um público específico. É basicamente isso aí. E tipo, a gente reclama, eu reclamei nesse instante da quantidade absurda de comédias pastelão que tem no Brasil, mas tipo, toda a indústria cinematográfica, ela joga esses gêneros mais você é de uma qualidade um pouco inferior. Tanto a galera fica falando muito bem do cinema argentino e tal, falando que o argentino não chega aos brasileiro não chega aos pés da Argentina. A Argentina produz muita merda também e joga lá no mercado interno, entendeu? A gente não tem conhecimento porque chega só filtrado aqui, entendeu? Porque foi filtrado, é verdade. Exatamente. É disso que eu gosto, porque tipo assim, tem que agradar o público, não adianta você fazer uma porrada de filme, até bom às vezes, mas que às vezes tem um roteiro que não nos agrada tanto, às vezes é um roteiro que puxa pro complexo, mas não tem um plot twist, não tem uma mensagem às vezes tão interessante a passar. E a depender também dos canais de divulgação, realmente não chega pra gente. Eu não vejo isso tanto como um lado negativo, porque de fato filtra o que é bom. Não sei quantos filmes a Coreia do Sul lançou nesse ano de 2019, mas o que chegou pra gente foi Parasite, né? Foi um filme bem específico aí, porque ganhou a premiação lá de quem. Eu gosto desse filtro, particularmente. Não, é bom pra todo mundo isso aí. A gente também tem que entender que cinema também não é só você querer ficar vendo obras de arte, e cinema mudo, e querer ficar vendo só essa parada assim. É entretenimento também. Tem coisa pra tudo. Não tem como você querer elitizar algo que é pra todo mundo. Só que a questão é que às vezes acaba chegando, acaba na gente, que a gente gosta de procurar, no caso, coisas menos comédia, acaba ficando meio ruim pra gente, porque não nos interessamos tanto por isso. Mas o público específico que sempre tá lançando e sempre tá tendo dinheiro, eu acho isso incrível. Eu acho assim, tem que ter um cinema para todos os públicos, para público criança, adolescente, para adolescente, jovem, adulto, terceira idade, homem, mulher, tem que ter um cinema diversificado. Eu acho que isso que é interessante, entendeu? Pois é, queria voltar ao assunto original do tópico, né, que é a questão da carga dramática, né, e justamente, né, tem uma diferença clara entre o cinema coreano e o cinema brasileiro, né, nessa questão do drama e tal. Enquanto no brasileiro, normalmente está focado, ele prefere abordar questões sociais, né, gosta de retratar determinada comunidade com problemas,
fazendo críticas sociais e tal. O cinema coreano tá mais focado, às vezes, eu acho, no indivíduo, né? Questão da vingança mesmo. Tem uma trilogia disso, né? Pois é, justamente nisso, né? Trilogia da vingança e tal, questão de uma pequena comunidade mesmo, entendeu? O do Brasil é mais uma questão social, eu acho. E não pegada mais realista no brasileiro, né? Claro, o cinema coreano é um pouco mais inventivo que o A brasileiro. gente pode até falar agora do que mudou no decorrer do tempo, né? Acho que ambos os cinemas evoluíram. O cinema brasileiro se expandiu, porém não tanto quanto deveria. Hoje temos muita comédia pastelão, ou filme político, ou aquele velho drama. O cinema coreano eu acho que apostou mais nos roteiros originais, quando, claro, nos retratamos aos melhores filmes. Lembrando também que os Estados Unidos pressionou o governo sul-coreano para expandir o mercado, né? A lei do cinema foi revisada aí nos meados da década de 80, a fim de liberar a importação de filmes estrangeiros, permitindo aí a distribuição no âmbito do cinema sul-coreano. Então, pela primeira vez, os filmes coreanos tiveram que competir em igualdade com as produções estrangeiras referente a Hollywood. E é bem complicado essa parada de Hollywood com a Coreia do Sul. Por exemplo, muitos gera aquela pergunta, né? Tipo, teve o Old Boy, que é uma peça que todo mundo gosta, é incrível, e é um filme bem comercial, Sim. né? Ele é um filme coreano, mas ele é bem comercial, então qualquer pessoa que vê ele vai achar legal. Verdade. Ele tem uns moldes bem hollywoodiano. E Hollywood pensou, vamos fazer um filme desse em inglês. Não O deu que muito poderia certo. dar errado? O que poderia dar errado. Então, acho que assim, um dos fatores que eu acho que faz a Coreia ser bem única é assim, que lá o porte de arma é ilegal, tá ligado? Assim, o que o cara vai fazer? Vai usar um martelo, ele vai usar um porrete, ele vai usar uma faca. Então você vê filmes assim, coreanos, que você vê muito, muito forte essa uso de faca e coisas bem obscenas mesmo, e mostra muito algo bem Tarantino, inclusive. Só que acho que ainda mais real que o Tarantino, não exagerando tanto, e sendo mais com tiro pro real, que causa realmente assim um nó na barriga, sabe? E você fica bem apreensivo com isso. E fora também de que, cara, a Coreia do Sul ela tá do lado da Coreia do Norte, né, cara? Então imagina você viver num estado constante de paranoia, Sim, que o cara a com qualquer certeza. momento pode ficar louco, apertar um botão e explodir tudo. Influencia muito na mente Então, dos caras. juntando isso, de você ter que ser mais inventivo com o que você tem... Parasite mostra um pouquinho disso aí, né? Dessa constante vigilância, né, dos coreanos. Pois é, tem isso mesmo, que ele tá bem lá. É bem interessante. Rodolfo, pra tu, mano, o que é que mudou no decorrer do tempo, tanto no cinema coreano quanto brasileiro? Qual é a tua visão sobre essa mudança que veio? Né? Então, aquilo que eu disse antes, que dá pra gente fazer um paralelo com a parte econômica, que eu acho que o grande boom do cinema coreano foi no final do século, começo desse século. O cinema brasileiro também tentou fazer alguma coisa no começo desse século. O Cidade de Deus foi um grande destaque de filme. Cidade de Deus iniciou, acho que esse início do século XXI, junto com Old Boy, né? A trilogia lá, só que eu gosto de chutar com mais. Acho que é 2002, por aí também sul-coreano de grande destaque. Foi um começo legal. Tem vários. Eu quero dizer, começou legal. Mas o cinema brasileiro não foi. Eu acho muito engraçado parar pra pensar que o Cidade de Deus concorreu a Oscar, sabe? Ganhou um monte de coisa, ganhou o mercado americano, ganhou... foi um puta filme. É considerado um dos melhores... Tipo, em várias listas, se você for olhar, ele tá entre os 20 melhores filmes já feitos. E ele não influenciou a produção cinematográfica brasileira. O cinema brasileiro não pegou essa onda para fazer coisas parecidas. O cinema brasileiro ele é estabelecido, sei lá, em Nordeste, em favela e sei lá, comédia da Globo, como a gente diz aqui, comedinha. Basicamente os filmes brasileiros que a gente vê é isso. E o Cidade de Deus é favela, logo dava para produzir muita coisa. E o que veio depois de Cidade de Deus, tentando imitar ou fazer algo parecido com Cidade de Deus, foi muito ruim. Foi muito ruim, não ganhou mercado. A gente tem o Tropa de Elite, que é de 2007, que é mais pra frente, que talvez seja... Retrata esse lado da favela também. Né? Seja Isso também é a mesma temática, né? O que veio depois, mesma temática, mas é um bom filme, eu gosto muito do Tropa de Elite. Sim. Mas também gerou vários filhotes ruins, etc e tal.
Já o cinema coreano, eu vejo assim, a década de 2000, 2010 tem muita coisa boa, porque eles foram além no sentido, como que eu posso dizer, filosófico. O cinema dessa década tem muita coisa filosófica. O próprio Memórias de um Assassino, se a gente parar para pensar, tem uma puta mensagem filosófica por trás. E o Old Boy, sei lá, o lance da vingança, tudo que ele passa, ele fica preso 15 anos, como a pessoa se sente depois de estar presa por 15 anos, 15, 13 anos. Existencial, né? Um negócio muito foda. O cinema coreano fez muito disso. Depois, eles passaram a valorizar a grana. Eu senti que eles foram mais pro lado mesmo, vamos fazer algo mais popular. Comercial, né? Tem um tipo outro de filme. Busan, assim. De Busan, Tem a Criada, que nem a gente falou aqui, The Handmaiden, que também tem um lance mais profundo, mais filosofia, mas é uma vírgula no mercado dessa década. Uma coisa que tem bastante no cinema coreano é ação, que lembra muito os filmes de Hong Kong, de tiro, de sei lá, policial que tem que resolver problemas. Tem muito disso no cinema coreano. O que já não tem tanto aqui, né? Só que graças àquele filtro acaba não chegando tanto assim pra gente. Esses filmes medianos, né? Sim. E não tem tanto no nosso mercado doméstico, né? Esse filme de ação. Eu mesmo nosso mercado doméstico é comédia, praticamente. Pessoalmente, agora que é para fazer esse podcast, parei para pensar. Eu vi muito filme coreano há uma década e ultimamente eu tenho que perguntar, diz aí um filme bom coreano para eu ver, para alguém, para me indicar, porque não tá tão fácil quanto era antes, não. Tá nessa vibe. Tanto quanto temos que fazer isso com o cinema brasileiro também, Nerd. Pois é. Você chegou a assistir Animal Cordial, é uma vírgula também nas últimas produções. Eu não vi ainda. Não vi. Eu devia ter visto, enrolei e nunca vi. Veja que é um suspense, um terror do caralho, bem feito, cara. É a vírgula que você citou, só que no cinema brasileiro. Claro, né? Bacurau também é uma vírgula. Bingo também tem uma mensagem a passar, é uma vírgula. Eu não gosto de Bingo. Eu não gosto de Bingo. Eu acho Bingo, ele tem a velha fórmula do cinema brasileiro. É que, na verdade, o personagem é muito interessante. O personagem do Bozo era muito interessante. A ideia dele ser um palhaço e viciado em cocaína, doidão, fazendo as cagadas que ele fazia. O personagem é muito interessante. Coringa brasileiro, né? É muito interessante mesmo. Mas eu acho a história do filme... Ela tem o grande problema brasileiro, que é assim, ele não tem um equilíbrio, ele não vai assim, subindo devagar, e depois ele desce, depois ele sobe. Não, ele cai completamente, ele tá num ponto alto, ele cai lá embaixo. Tem picos, né? Pico, não funciona equilibradamente. Concordo, isso me incomoda bastante no cinema brasileiro. O próprio Bingo tem isso, tem uma hora que ele tá lá fazendo o programa dele, de repente ele cai do nada, o filme fica um clima completamente diferente. Eu falei, o que tá acontecendo? Não é o filme que eu tava assistindo. Eu saí do filme. Eu acho que isso me incomodou muito. Caralho. Assim, o personagem é sim muito bom. O filme que ele é muito bem não vai. Então você fala que o que é traçado a paralela ao desenvolvimento do personagem no filme Bingo não funciona. Em conclusão, é isso? Tem um lance também do próprio dedo do cara real, né? Que ele falou, não mostra isso, trata as coisas assim, não sei. Eu tenho passada de pano, né? Atrás. Quando eu tava até elaborando meu top 3, eu pensei em colocar Bingo, só que eu tirei, porque realmente existem produções brasileiras muito ponto fora da curva, muito melhores. Mas assim, eu não vi esse problema todo que você enxergou em Bingo. Claro, né? Visões, opiniões diferentes. Claro. E, sei lá, eu achei que é um ponto fora da curva, porque, tipo assim, se a gente tem um ruim, um mediano, o bom e o excelente, Bingo eu acho que tá permeando entre o bom e o excelente. Não sei se você vai concordar comigo pelo que você não gostou nesse filme. Mas, particularmente, eu achei um ponto fora da curva. Eu acho que a narrativa do cinema brasileiro é muito falha. Tem filmes muito bons que sabem ter essa narrativa, que sabem contar história. E o cineasta brasileiro é ruim para contar história. Às vezes ele quer focar demais num subtrama, às vezes, né? E acaba ficando desconexo da história original. Essa parte é verdade. Eu acho que o brasileiro ele tem um pouco de problema de querer sempre ser o super original, sabe? Eu acho que às vezes ele tem que se render um pouco a ideias que já foram pré-produzidas e feitas em algum lugar
e dá aquele seu toque, porque o cinema coreano também é isso, como eu falei. Ele é baseado, ele é uma junção de vários cinemas que estão ali ao redor dele, que ele misturou tudo e deu a própria identidade dele. Não é uma cópia, mas ele sabe usar as influências. Então acho que o brasileiro ele fica muito preso a essa parada de sempre querer ser alvo, sempre querer tentar pegar pontos que funcionaram antes, tipo Cidade de Deus, que eu acho que assim, quando foi feito, assim, puta, genial, tá ligado? É a parada do Tropa de Elite. Então, assim, eu acho que às vezes o brasileiro ele tem essa anseio de querer ser super original. E às vezes, se você for pro básico e tentar trazer a sua história, fica melhor. Por exemplo, Concordo plenamente. o filme que eu vou trazer no meu top 3, cara, é Três Coelhos. Puta, é um filme genial. Dá spoiler cara. agora não. Um filme assim. Assim, ele tem uns moldes meio hollywoodianos, só que ele é extremamente brasileiro, sabe? Então eu acho que é isso que falta no brasileiro. Pegar as coisas que já foram feitas, que deram certo, e colocar o tempero brasileiro em cima, cara. É isso que ele precisa fazer. Eu vejo o cinema brasileiro atualmente permeando muito no político, na favela, como o Rodolfo citou. É complicado, cara. Três, dois, um. 70% é inspiração, 30% que é uísque. Até audiência. Pra subir, tem que ter tesão. O programa do bingo virou um fenômeno. Você só pensa em pequenos prazeres. Quem disse que é pequeno? Estamos em plenos anos 80. O que as crianças precisam bater um fio pro bingo. Sonhei o bingo, você ligou pra mim. Tá mais alto. Tá mais alto agora. A vida não é brincadeira, não. Bom, vamos pro próximo tópico, né? Falar de premiações e boicotes tanto no cinema de ambos, né? Cinema coreano, cinema brasileiro. O filme de 1962 de Kang Dan-jin, The Coachman, tornou-se o primeiro filme coreano a ganhar um grande prêmio internacional, recebendo o prêmio do Silver Beer Jury no 11º Festival Internacional do Cinema de Berlim. Porém, no mesmo ano, a própria Coreia, entre aspas, né, começou a se boicotar, onde os militares fortaleceram a censura, o que fez dar uma queda na qualidade dos filmes sul-coreanos. Mas o engraçado é que essas censuras eram de cunho político, de forma que o cinema sul-coreano começou a apelar para o contexto sexual. Para vocês verem, né? Podia ter profissionais do sexo ali na tela, mas não podia retratar o sofrimento coreano. Foi uma parte engraçada do que rolou nesse âmbito do boicote aí. Cara, tipo, questão de premiações, eu fiz uma pequena pesquisa aqui, eu vou trazer alguns números, né? Assim, das principais premiações, eu peguei o Festival de Cannes, Festival de Berlim, Festival de Veneza e o próprio Oscar, né? Brasil vs Coreia. Nunca ganharam o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Injusto demais. Nenhum dos dois países. Na Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes, né? Prêmio máximo. Tá 1-1. Pagador de Promessas de 1962 ganhou pelo Brasil e Parasita ganhou 2019 agora pela Coreia. Urso de Ouro em Berlim 2-0 pro Brasil. Central do Brasil e Tropa de Elite, a Coreia nunca ganhou esse prêmio. E Leão de Ouro, Festival de Veneza, né? 1-0 para a Coreia com um filme chamado Pietà. Então, assim, você vê que os números são bem similares, né? Eles têm mais ou menos a mesma quantidade de prêmios, só tendo uma vantagem para o Brasil no Festival de Berlim, né? E ambos não ganharam o Oscar ainda. Eu pude perceber que dos anos 50 até os anos 80, o Brasil teve muito presente nos festivais de Cannes, né, no Festival de Veneza. E, tipo, começando ali em 1953, com o filme Cangaceiro, do Lima Barreto, né, que conquista o prêmio de melhor filme de aventura no Festival de Cannes. Aí já puxando ali mais pro meados de 78,
A gente tem filmes como Terra em Transer, de Glauber Rocha, que conquista o 62, o Pagador de Promessas, né? O Festival de Cannes, o grande prêmio do júri, também do Festival da Juventude de Locarno. Cara, a gente tem esse trecho aí dos anos 50 até os anos 80 fortíssimo pro cinema. Leva vantagem, realmente. E é um trecho onde o cinema brasileiro colocou o cinema coreano pra mamar, né? Dizendo porque realmente ele ficou bem apagado. Mas atualmente a gente viu que as coisas estão diferentes. Se você vê, por exemplo, tá sobressaindo. Esses prêmios que eu falei do cinema coreano, né? Esse filme chamado Pietá é de 2012 e o Parasite, né, é de 2019. Então o cinema coreano só deu essa empatada, digamos, com o Brasil nessa década, né? Nesse século já, entendeu? O Brasil já tava muito bem antes. Só que a gente tem muita injustiça, velho. Tipo assim, aconteceu com o cinema coreano, né, com The Handmaiden, nessa questão do Oscar, tava todo mundo esperando que ele ganhasse. Não me engano se não chegou nem a ser indicado, sendo que foi um dos melhores filmes de 2016, que foi um ano fortíssimo pro cinema, inclusive, mas ele figurava facilmente ali no top 3, né? Foi o ano de Moonlight. Oscar é igual a Jim Carrey, cara. Na moral, depois dos últimos anos Jim Carrey demais. Não dá pra levar muito a sério, não, cara. Tá bem defasado, eu acho. Queria saber aqui do Nerd Rabugento das injustiças que ambos os cinemas sofreram, se você tem alguma crítica a falar sobre isso. Que premiação é aquela coisa, né? Premiação... Se a gente parar pra pensar nos filmes que ganharam os Oscars nos últimos anos, a gente não lembra quase de nenhum. Real. É meio complicada. O pessoal gosta pra fazer aposta, gosta pra comentar durante uma semana, mas depois ninguém mais se lembra. Eu acho que Cidade de Deus poderia sim ter ganhado vários prêmios. Na verdade, Cidade de Deus, eu lembro que o lance foi que ele foi lançado no ano anterior, que ele foi concorrer, né? Não foi indicado para filme estrangeiro, porque tinha que ser indicado pelo Brasil, o Brasil não indicou Cidade de Deus, alguma coisa assim. Aí a distribuidora era a do Weinstein, e ele fez todo aquele trabalho político e conseguiu colocar 4 indicações pro Oscar no ano seguinte do Cidade de Deus. Foda, viu? É a história que eu lembro. E, sei lá, eu acho que o Cidade de Deus é sim um grandíssimo filme. Agora, no contexto geral, Rodolfo, você vê o cinema brasileiro ou o cinema coreano como mais prejudicado quando apresenta essas qualidades nesse âmbito da premiação? Qual que você acha que é o mais injustiçado? Então, de novo, é complicado falar, porque bem ou mal os caras só premiam filme americano. Eu não sei. É verdade. Quando entra ainda em premiação europeia, aí lá vem os filmes iranianos que chutam a bunda de todo mundo. Né? É tipo isso mesmo. Mas ainda assim a Europa consegue ser mais justa com ambos os cinemas brasileiros, né? Sempre fazendo uma premiação. Sim, eles abrem mais espaço para o cinema mundial, no caso. Enquanto o grande prêmio americano fica lá no americano mesmo, com o filme estrangeiro como tipo, fica aí com esse pouquinho aí, pra você está ótimo. Não, sim, só o que eu acabei notando na minha pesquisa, que eu... Pode falar, Rodolfo. Se eu acho que o cinema brasileiro ou o cinema coreano, quem sofre mais nesse caso, quem é mais deixado de lado, eu acho que o cinema coreano tem mais filmes com qualidades para serem premiados, assim, em termos de quantidade, do que o cinema brasileiro, falando nesses últimos 20 anos. Eu penso, talvez se fossem para dar prêmios, talvez o cinema coreano tivesse mais chances. Mas no final das contas, os dois, como eu estava falando, eles estão empatados, é mais ou menos a mesma coisa. Então, mais, verdade. Né? Mas eu acho que eu ia dizer justamente que eu fazendo essa pesquisazinha, né, questão dos prêmios que cada um ganhou, eu vi que o Brasil tem até muito mais indicações justamente a esses prêmios de festivais internacionais que a Coreia. A Coreia tem poucas mesmo, são pouquíssimas. No ano que vai, normalmente ganha. Mas eu acho que eles são mais injustiçados. Eu acho que os diretores que fazem art houses americanas têm inveja dos diretores que fazem art houses coreanas. Porque é de muito. Eu não. Às vezes é uma sacada genial que eu acho que diretores mais undergrounds tanto que eles têm que copiar depois. Porra, como é que eu não tive essa ideia?
Se eu lanço um filme tipo... Mano, se Parasite é lançado por Hollywood, puta merda, cara. Ia ter uma visibilidade foda. 12 Oscars. Entendeu? E merece. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que assim, saindo desse âmbito mais antigo, né? Posso só falar uma última coisa, Ronald? Fala, pode falar. Só falar assim, né? A gente não pode esquecer também, né? A questão do próprio Festival de Cannes desse ano, né? Que os grandes protagonistas do festival foram justamente brasileiros e coreanos, né? Na mostra principal, pela Palma de Ouro, né? O Bacurau concorreu, mas acabou não ganhando. Quem ganhou foi o próprio Parasite, né? O Parasite acabou ganhando, mas Bacurau acabou ganhando a mostra paralela, né? Do prêmio do júri. Junto com o filme francês lá dividindo o prêmio. E também o filme do Les Miseráveis, né? Eu também tenho outro filme brasileiro que ganhou o prêmio lá, que é o A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que vai ser justamente o candidato do Brasil ao Oscar. Eu já tive a oportunidade de assistir os 3 e os 3 estão muito bem aí. Eu acho que esse Oscar de melhor filme estrangeiro vai ser do Parasite, mas assim, se A Vida Invisível conseguir pelo menos uma indicação, tem a Fernanda Montenegro lá, Rodrigo Teixeira na produção. Eu acho que pelo menos uma indicação seria totalmente possível, viu? Todo mundo, quando lançou o Bingo, já tava assim, agora vai, agora é a vez do Brasil, e não foi. Foi, a galera superestimou muito também, viu? Bingo foi premiado apenas aqui no Brasil, se você for parar pra analisar. Quanto, um exemplo, The Handmaid, que a gente já citou aqui, ele já levou BAFTA, né? Eu não vi esse Bingo na época que foi lançado, que todo mundo tava falando até. Galera hypou muito na época. Mas acabou que levou uma porrada de prêmio brasileiro, mas lá fora não levou porra. Sim, o que eu tenho realmente esperança mesmo nesse A Vida Invisível, né? Eu assisti o filme ontem, aqui no Cine Ceará, e realmente é um filme tocante, viu? Um filme muito sensível mesmo. A Fernanda Montenegro aparece pouco, mas a participação dela é muito, muito linda, realmente. Ela é primordial pro final do filme. Ela já foi injustiçada no Oscar, se não me engano. É outra injustiçada aí. Mas eu fico realmente esperançoso por causa do Rodrigo Teixeira. Rodrigo Teixeira, não sei se vocês sabem, né? Produtor brasileiro, já foi indicado ao Oscar pelo aquele Me Chame Pelo Seu Nome. E ele é um cara forte. Para ele fazer uma campanha, talvez pelo filme ser brasileiro, talvez ele pessoalmente veja aquilo ali como um desafio para levar o filme, talvez uma indicação, quem sabe. Eu tô muito confiante nisso. É porque o Oscar é muito isso, né, cara? É a corrida, né? Como a gente falou no episódio sobre injustiças, né? É a corrida política para quem ganha, né? Para quem... É a propaganda mesmo. A gente fala da Fernanda Montenegro ser injustiçada, tem que lembrar que a Fernanda Torres ganhou Cannes uma vez, né? A filha dela. Putz, verdade, viu? Mas você acha que a filha é melhor que a mãe? Ou realmente... Não, né? É complicado, é complicado. Eu acho que as duas têm suas qualidades. A da Montenegro eu sei, da Torres eu não sei tanto assim, mas realmente ela levou. A Fernanda Torres faz muito bem comédia, né? Eu já vi vários filmes de comédia dela que são muito bons, realmente. Comédia, cara, nem fala. Comédia brasileira Não, mas tem comédia boa também, cara, porra. Tem comédia boa. Vocês conseguem citar aí algumas comédias brasileiras, tirando o Alto da Compadecida, que sejam muito boas? O próprio Bing é uma construção comédia e eu acho bom. Não, funciona mais como drama, não funciona como comédia. Mas eu falo um filme realmente que é um filme que eu acho subestimado demais. O filme que eu acho subestimado demais é Aquele Candidato Honesto. Puta merda, aquele filme é uma comédia muito boa, eu acho, na minha opinião. Eu lembro de ter visto e ter dado umas risadas, mas como filme no contexto geral eu não achei lá essas coisas. Mas eu perco tudo com aquela merda, muito bom, engraçado demais. Tá valendo, né? Não gastei ingresso pra ver, então tá valendo aí, ó. Tipo isso. Rodolfo, deixa eu tirar uma dúvida com você. Você tipo assim, geralmente, né, quando se trata do cinema brasileiro, eu particularmente tenho certos preconceitos, vou admitir, a estar indo no cinema pra avaliar. Eu vou mais pelo filtro que a galera tá dando, não vou mentir. Você tem algum tipo de filtro, ou até algum tipo de preconceito mesmo, quando lança-se um filme brasileiro? Até mesmo de comédia, você já olha com maus olhos? Que geralmente acontece. Tem. Não tem como ser hipócrita e dizer que não tem. Tenho preconceito com o filme brasileiro, sim. Infelizmente, gostaria de não ter. Mas talvez seja o lance do consumo. Eu consumo filmes de todo lugar. Eu tento assistir filmes de todo lugar. E aí, na hora da gente fazer o paralelo e comparar,
o cinema brasileiro em 90% das vezes. Tem filme bom sim, tem filme que é interessante. Sei lá, vocês estavam falando de uma comédia, eu gosto do Homem que Copiava. Eu acho o texto do Homem que Copiava muito bom. Pô, é foda, viu? O que mais? Sei lá. Todo mundo fala sempre pra mim, porque o Alto da Compadecida é um ótimo filme. O Alto da Compadecida era uma série que foi transformada em filme. Exatamente. Então eu não considero filme. Não considero filme. É uma ótima série, divertidíssima, personagens ótimos, mas não é filme. A galera vai botar provavelmente no top 3 aqui. Eu não coloco justamente porque é uma série, velho. E você coloca compilado no filme, né? Pois é, então eu também não considero um filme. E aí eu tenho assim esse preconceito. São poucos os filmes brasileiros que de alguma maneira me chamam é bem atenção. raro. Eu não vou mentir pra vocês, sempre quando tá saindo um filme brasileiro, eu dou uma rápida lida ali na sinopse, e se eu ver que é um plot diferente, eu tento me interessar mais, como aconteceu em Animal Cordial, e raramente. Então, o Animal Cordial eu recebi diversas indicações, assiste. Eu ainda não vi, eu ainda não me esforcei para assistir. Eu sei que eu tenho que ver, porque foram indicações de pessoas que eu confio, mas por algum... Sabe, é o tal do preconceito. Difícil ir. Eu tive um pouco de preconceito, mas quando eu vi umas 2, 3 pessoas falando, eu falei, vou dar uma chance. E, tipo assim, todo mundo tem sua listinha de filmes que quer ver, né? Só que eu dei um salto nessa listinha e falei, bora ver essa porra aí, porque vamos dar uma chance a mais pro cinema brasileiro. Coisa que não acontece com o cinema coreano. Falaram apenas 2 vezes de Parasite pra mim, eu fui verificar e me apaixonei. Pois é, eu tenho um pouco disso também. Eu não tenho esse preconceito, podem falar que é síndrome do vira-lata, mas porra, mano, quando a gente olha pro lado da comédia brasileira, realmente é muita porcaria. É muita porcaria lançada, não dá pra ver. Então, isso que eu ia falar da comédia brasileira que eu lembrei aqui que tem no meu top 3, que é Lisbela e o Prisioneiro, cara. Também é um filme muito engraçado, cara. Ele tem uma temática bem diferente. E ele é bem engraçadão. Mas o que eu queria falar, mano, é que você trouxe um ponto interessante desse preconceito mesmo com o filme brasileiro. Porque semana retrasada lançou o filme do Tarantino. E eu tenho que ir na cidade vizinha pra assistir, que é uns 20 quilômetros. Cara, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, beleza, eu vou. Aí lançou Bacurau. Aí eu vi vídeo, vi análise. Eu falei, puta, será que eu vou, cara? É longe, tem que gastar ingresso. E nem tinha me ligado que foi realmente um preconceito, cara. Que se acaba ficando estigmatizado essa ideia de que você só vai ver mesmo se for qualidade. É a nossa... Que lança muita porcaria. É isso, Rafael. É a nossa questão cultural. O nerd rabugento, por ser mais velho do que a gente, eu acho que ele também já pegou esse nicho também de DC e Marvel vindo pra cá. Porque, tipo assim, como vai lançar Joker e foi lançado o Bingo. Quando o Bingo lançou, fazendo comparativo aqui entre os 2 palhaços, né? Eu sei que não é a mesma coisa do ponto de vista da interpretação dos 2. Só que, tipo assim, quando foi lançado o Bingo, tinha algumas salas aqui onde eu moro que iriam fazer a pré-estreia e a estreia. Não tive nenhum interesse. Já Joker, que é um palhaço da DC, que tá meio que enraizado, eu vou na pré-estreia, eu sei que eu vou na pré-estreia, entendeu? Então, realmente tem esse preconceito aí. Fazendo esse comparativo entre os palhaços, cara. Eu acho que se torna natural. No primeiro bloco, é uma questão cultural mesmo. A gente fica mais hypado, né, pra esses filmes que vêm. Mas fazer o que, velho? É o que a gente gosta. Será que as pré-estreias lá na Coreia, dos filmes coreanos, lotam? Aí, lotam com bastante, certeza, cara. né? Lá o cinema coreano... É uma questão cultural de cada país, né? O cinema coreano lá, eu acho que ele vem perdendo, mas tinha época que ele era muito mais visto do que qualquer outro cinema. Em 2016, 2017, o top 10 filmes mais vistos na Coreia, 9 eram coreanos, sabe? Tipo, fizeram mais bilheteria, que mais pessoas viram. Então tem essa parada também cultural mesmo. Será que lá na Coreia eles assistem filme brasileiro também? Queria a gente assistir filme coreano? Eu acho que uma coisa que não acontece na Coreia do Norte, né? Eu não sei se acontece, porque eu não tô pelas entranhas da Coreia do Norte, não, da Coreia do Sul. É o que aconteceu aqui com o filme da Edir Macedo, né? Que o cara... o lance da Grande Universal que compra todos os ingressos de uma sala de cinema, aí tem amigos meus que pegaram esses ingressos de graça, bilheterias, né, da história. Aí diz que é a maior bilheteria.
E o próprio público já com preconceito acaba também por boicotar esse tipo de cinema. E a gente... Mas esse filme é uma tremenda lavagem de dinheiro, né? Exatamente. Acho que é uma coisa que deve ser muito rara, ou talvez não aconteça no cinema sul-coreano, e que aqui acontece, né, velho? É lastimável. Aí, então, a gente também não pode dizer que talvez seja uma coisa muito rara lá. Eu não sei, não tô dizendo, né, que eles fazem esse tipo de coisa, mas não sei se vocês lembram que há pouco tempo teve o caso lá da mulher que ficava dando ordens para a presidenta da Coreia, que teve uma treta toda, né? Sofreu impeachment. Lá também tem as tretas deles. Devem ter essas coisas também. Eu não sei se chega no âmbito do cinema também, porque aqui vai mais para questão religiosa, né? Eu não conheço muito a cultura de lá em si. Vai que acontece com a galera do K-pop. Eu não sei. Mas se acontecer é uma parada bem estranha, cara. Porque talvez não haja essa necessidade. Porque eles produzem qualidade e produzem filmes teen, né? Então, não sei. Eu acabo realmente vendo nesse lado do cinema brasileiro aí mais obscuro para tentar promover um filme. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1951. Querida irmã, tenho pensado tanto em você. Continuo esperando suas cartas que nunca chegam. Tenho medo que as minhas também não estejam chegando até você. Fico imaginando a sua vida em Viena. Da janela ao lado do piano você vê a neve caindo enquanto toca. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos, por acaso, no meio da rua. A gente é muito jovem, Eurídice. Temos uma vida inteira juntas pela frente. Morro de medo de te esquecer. Por favor, não se esqueça de mim. Da sua irmã que tanto te ama. Top 3 nacional e o top 3 coreano de vocês. Qual cinema é o melhor na própria opinião de vocês? Queria começar com você, Rodolfo. Diga aí seu top 3 de cada. Então, vamos lá. Vamos começar do 3, 2, 1. Brasileiro, 3, 2, 1. Eu coloco Tropa de Elite, 2017, como 3. A Dor de Promessas, de 1962, que eu acho que é um tremendo de um filme. No segundo lugar, e o Cidade de Deus em primeiro, porque Cidade de Deus é foda. E em termos de coreano, o número 3 eu coloco o Caçador, The Chaser, que é um filme de 2008, que eu acho incrível, é um filme que eu vi meio sem querer e que eu vejo sempre que possível. E em segundo lugar eu coloco Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, outro filme que eu assisti no cinema, esse filme, eu saí viajando, flutuando do cinema. Sim. E Memórias de um Assassino, que pra mim é o melhor de todos. É muito bom, é o masterpiece, realmente. Bom, o meu top 3, eu também vou começar com o brasileiro aqui, né, o 3, 2, 1. Em terceiro lugar, eu coloco Tropa de Elite também. Eu acho que dispensa, os filmes que eu vou citar aqui, né, dispensam apresentações. Em segundo lugar, eu fico com Cidade de Deus. E em primeiro, o controverso por vocês aí, né? Que vocês acabaram de falar. Não é filme. Eu considero um filme. É uma comédia clássica brasileira. Série da Globo aí. Eu considero, eu amo.
E, mano, pelo amor de Deus, como é que vocês não consideram, cara? É muito aclamado. Pelo menos por aqui, né? Pode ser a melhor série brasileira de todos os tempos, mas de comédia, né? Então você vai dizer que o novo filme aí do Breaking Bad não vai ser um filme também. Mas aí ali é outro filme. Eles não reorganizaram a série pra virar um filme. Desnecessário. Não, mas tem 2 horas seguidas, não tem comercial, é filme. Acabou, é isso. Então tá válido, né? Meu top 3 coreano em terceiro lugar, eu fico com The Handmaiden, né? Por ser absurdamente técnico, ao mesmo tempo em que não é chato, o que é um pouco difícil de acontecer, visto que nos demais cinemas, quanto mais o filme visa a perfeição técnica, mais sono ele tende a dar. Eu acho que The Handmaiden que é isso? Supera isso aí, dá um bom e é muito foda. Bom, que ele consegue ter essa parada de ele ter uma estética muito boa, só que a história dele é muito interessante. Ela sempre tem vários twists e sempre vai acontecendo coisa, e ele fica te prendendo, tá ligado? Sempre quer saber o que vai acontecer. Eu acho que é o ponto forte desse filme, cara. Em segundo lugar, eu vou ficar com o recente Parasite, porque é um filme que entrou recentemente na minha lista. É um filme que sabe com maestria nos jogar nos plot twist, trabalhando em paralelo suspense, né? Eu não quero descrevê-lo muito, porque é o tipo de filme que quanto menos você souber, melhor será a sua experiência. Então eu vou evitar até falar de Parasite aqui. Assistam este filme. Eu vou assistir hoje. Só porque você falou, eu vou assistir hoje, prometo. Não, assista. Lisonjeado. São poucos filmes, né? Quer dizer, a maioria dos filmes, hoje em dia, quanto menos a gente souber, melhor. Mas poucos filmes nos entregam partes importantes do plot. Então, como Parasite é um filme que, se você ficar sabendo de alguma coisinha, já pode atrapalhar essa experiência. É verdade. Quanto menos souber, melhor. Vá baixar, vá ver o filme. Em primeiro lugar, eu fico com Old Boy, provavelmente dispensa apresentações, que é um clássico coreano. E é o melhor filme em minha concepção da trilogia da vingança, né? Bom, basicamente é isso aí. Agora é você, Matheus. Cara, cinema brasileiro, né? Também 3, 2, 1, igual vocês fizeram. Eu fico com Pagador de Promessas em terceiro. Puta filme, questões sociais que ele aborda sensacionais. E ganhou o prêmio lá, a Palma de Ouro, né? Eu acho que é um marco do cinema brasileiro também. Em segundo lugar, Cidade de Deus, por tudo que ele representa na modernidade, em toda a influência que ele teve no cinema brasileiro lá fora, né? Como vem o cinema brasileiro lá. E em primeiro lugar, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Galber Rocha. Putz, não tem melhor que esse não. Fora demais, tá? E coreanos, eu também vi muito pouca coisa realmente de coreanos, então esse top 3 vocês não devem levar tanto em conta. Terceiro lugar, Memória de um Assassino. Vi ontem, muito foda mesmo. E Parasite em segundo. E Old Boy em primeiro, muito foda. Não tem nem o que falar com esse filme, plot twist sensacional, viu? E isso que é preparação pro podcast, né? Vi o filme ontem. Pois é, né, cara? Tentei me preparar aqui o máximo possível. Válido, super válido esse filme na lista. Apesar de não estar na minha lista, eu já vi e realmente merece figurar, né? Merece. Só que às vezes eu vou até mais pelo valor de entretenimento. Porque, tipo assim, a gente tem duas qualidades paralelas, né? Sabemos que 2 filmes são mestre-peças. Aí eu tento puxar a sardinha pro que mais me prende a atenção. Por isso que o Old Boy, ele consegue estar tão bem, né? Porque ele, acho que tem um equilíbrio muito bom entre entretenimento, né? E uma coisa mais artística, né? Sensacional esse filme. Algumas pessoas dizem que não é a melhor da trilogia, mas na minha opinião todo mundo gosta desse filme, né? Exato. Rafael, diga aí o teu top 3, cara. Top 6, né? Top 6, top 3 cada um. Seguindo a mesma lógica de vocês, eu vou trazer filmes, eu acho que assim, no meu top 3, que eles não são tão mainstreams, eu acho que pra tentar abrir mais, pra não ficar sempre falando da mesma coisa. Então eu colocaria em terceiro lugar Três Coelhos, que eu já falei anteriormente. Ele é um filme brasileiro que ele segue uns moldes meio hollywoodianos, com explosões, perseguições, plot twist. É tudo uma junção de tudo naquela pegada brasileira Parece um videoclipe esse filme. É muito bom, cara. Ele traz todas essas ideias e com aquela brasileirada, com político, corrupção, com São Paulo, todas essas coisas juntas, e é muito bom, é um filme que vale a pena ver. Em segundo lugar, eu colocaria Homem do Futuro. Assim,
mais pelo que ele representa de quando eu assisti, toda a carga emocional que ele tem pra mim. Eu acho o filme muito legal. A parada da ideia também dessa ficção científica brasileira, que não é um gênero tão explorado, né, que a gente não tem muito por aqui. Eu acho isso é bem legal. Que é a limitação do cinema brasileiro, cara, realmente. Pois é. E ele também como Três Coelhos, ele também traz um pouco dessa parada de cinema mais de fora e consegue dar aquela pitada abrasileirada nele, com comédia brasileira, é muito bom. E em primeiro lugar eu colocaria Lisbela e o Prisioneiro, que é um filme muito interessante. Ele é extremamente... É incrível, um filme que também tem comédia, engraçado, tem tensão. A montagem do filme, ele é toda diferenciada, tem coisas que acontecem que você não sabe o que está acontecendo, vai e volta, é uma trilha sonora memorável. Eu acho que ele merece o top 1, todas são indicações muito seguras. E indo pro coreano, eu colocaria em terceiro lugar Parasite. Eu acho que é um filme incrível, que nem o Ronald e o falaram, é um filme muito bom que, assim, eu fui assistir sem saber nada, simplesmente colocaram lá, eu falei, é coreano, eu tenho que ver, e não vi trailer, não vi sinopse, e o filme consegue passar por diversas camadas, e vai desde uma comédia ali meio tensa, até um suspense, partindo por uma você não sabe o que você está assistindo, sabe? Eu acho que ele vai te levando para caminhos mesmo que você não espera. Por isso que quanto menos souber sobre esse filme, melhor vai ser a experiência. Em terceiro lugar, em segundo lugar, no caso, eu colocaria I Saw the Devil, que é um filme de 2010, que também tem essa temática de vingança, né? Que ele é um cara secreto, que ele tem a sua esposa morta, e ele vai atrás de vingança. É basicamente isso. É um filme extremamente visceral. Você sabe, são coisas na tela que ali você olha e fala assim, Tarantino é criança perto disso, sabe? É algo realmente visceral, que ele te deixa incomodado, e que nem quase todos os filmes coreanos você vai sair decepcionado. Você vai decepcionado não com o filme, mas com a sociedade, com o que o ser humano é capaz de fazer, e com a tristeza que ele acarreta, que nenhum filme coreano praticamente tem um final feliz. Se for na pegada de Old Boy, viu? Vou querer assistir esse aí. Ele é mais visceral que o Old Boy ainda, cara. Ele tem muito mais, mostra muito mais ação. É bom pra caramba. E em primeiro lugar, cara, eu colocaria Burning, que, nossa, pra mim é um filme incrível. Muita gente não gosta, porque ele é meio parado, só que eu acho que nem todos os outros, ele é extremamente nihilista, triste, você acaba extremamente decepcionado de novo com ele, e ele, de novo, eu acho que é um filme que você tem que ir sem assistir nada, e que nem Parasite também, ele te leva para um caminho que você também não sabe. Eu acho que o cinema coreano tem muito disso, de te levar para lugares que você não sabe onde você vai sair. Então, basicamente é isso. E deixar aqui um pequeno adendo da trilogia Vingança, né, que já foi citado aí. Todos os três filmes são muito bons, e Old Boy sendo, acho que, o mais querido de todos, por ser mais comercial. Cara, até me bateu essa curiosidade agora. Tipo, o cinema coreano tem uma trilogia de mestre-peça, que é a trilogia da Vingança. O cinema hollywoodiano tem a trilogia do dólar, né? E o cinema brasileiro, qual trilogia tem de sucesso? Vocês lembram de alguma? Eu não me recordo aqui agora, não vou mentir. Trilogia Até que a Sorte Nos Separe. Puta que pariu, eu ia falar isso. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Essa foi boa. Você lembra? Se eu fosse você também, não tem uns 3? Eu acho que eu tenho 2. Pois é, sim. Tropa de Elite poderia lançar o terceiro filme e fechar uma trilogia boa brasileira, né? Que é uma coisa... Aí o Padilha morre, viu? Nossa, mano. Quase mataram ele no segundo. Não. É porque dizem que esse Tropa de Elite, ele foi feito pra criticar os policiais, mas foi um tiro que saiu pela culatra, né? Totalmente, né, cara? Totalmente. O Capitão Nascimento foi aquela figura... Foi um herói, né? Você tá um herói brasileiro. Então, era aquela figura que ela, pra ser detestável, que é aquela parada de... Que eu acho que o cinema coreano faz muito melhor, de você odiar um personagem que ele tá fazendo bem, que buscar vingança, essas coisas assim, e ele mostra muito bem essa desgraça que é você buscar essas coisas, a violência e tudo. Então acho que assim, saiu pela 4, porque era pra ele criticar, ele era a personificação de toda a crítica da polícia, da ação, da violência, e meio que simplesmente ele se tornou um herói, porque há aquela inversão de valores, né? Então é meio que... Se bem me lembro, o Nerd Rabugento tinha dito
de um Capitão Nascimento coreano. Qual que é o mesmo, Ned? Ah, pera aí que eu me perdi aqui. Acho que todo cinema tem seu Capitão Nascimento, né? Sempre tem um doidinho que sai dando tiro lá. No Hollywood acho que é o Clint Westwood, né? Não sei se pode figurar ele. Tem um filme chamado Zona de Risco. Isso, tem isso. Tem o Zona de Risco. Aliás, indicações de filmes coreanos para assistir. Esse Zona de Risco, se vocês não assistiram, ele trata muito o lance da Coreia do Norte e Coreia do Sul. É muito bom. E tem um filme romântica, mas ela é tão diferente de tudo. Eles tentaram fazer uma versão americana que não funcionou, obviamente. Como todos. O filme se chama Ironias do Amor, My Sassy Girl, de 2001. Que eu realmente gosto desse filme. É um filme que subverteu todas as minhas expectativas para um filme de comédia romântica, até com personagens adolescentes. É de 2001 esse filme. Indico forte Ironias do Amor. É meio raro um filme com esse romance adolescente dar certo, mas quando dá... O que eu indiquei na minha lista, o terceiro melhor, o Caçador, o The Chaser, assistam também. Assistam sem saber nada, sem procurar nada, procurem, baixem, assistam, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Todas as indicações possíveis, talvez aí tirando as brasileiras, procurem ver realmente, talvez tenha gente que nem viu o nosso top 3 brasileiro, né? Realmente tem uma galera que não se interessa tanto assim. Mas fica de recomendação, creio que vocês não vão se arrepender. Eu sou plebeu e ela é nobre, não vale a pena sonhar. 되고파 너의 오빠 너의 사랑이 난 너무 고파 되고파 너의 오빠 널 갖고 말 거야 두고 봐 왜 내 맘을 흔드는 건데 왜 내 맘을 흔드는 건데 왜 내 맘을 흔드는 건데. Bom, para finalizar aqui, vocês gostariam de deixar alguma mensagem, indicações? Pode começar, Ned. Não, eu acho que a gente já falou bastante em termos de indicações de filmes coreanos nacionais. O povo vai ter bastante coisa para procurar. E então, o que eu posso dizer é o básico. Vai lá no canal do Nerd Rabugento, assista aos meus vídeos, que agora eu tô mudando algumas coisas. E me siga no Instagram, @Nerd Rabugento, que aliás foi por onde nós conversamos para fazer essa participação. Real. Agradeço muito sua participação aqui. Bom, meu finalizar aqui, né? Tipo assim, com o passar do tempo, o cinema coreano tornou-se mais insano no lado do terror e suspense, em contraponto ao brasileiro, que sempre aposta nas mesmas temáticas, mas na minha concepção, enquanto o cinema brasileiro manteve um nível de qualidade, percebemos que o cinema coreano entrou numa linha crescente, né, para concluir. Foi essa observação que eu pude ter dos dois cinemas. Matheus, Rafael, querem finalizar? Cara, só quero finalizar agradecendo a participação aí do Nerd Rabugento mais uma vez, né? Que ele volte para outros podcasts depois, quem sabe uma coisa da Marvel, DC. Seria legal, viu? Não aguenta mais falar de super-herói. Eu acho que ele já tá saturado da desse Disney, tema, quem sabe da Disney. Não aguenta mais também, né? Não. Mas não aguento mais, não aguento mais, mas ano que vem a gente vai ter que falar bastante. É verdade. Esse tema aí que você sugeriu, como a Disney está matando o cinema aí, seria uma boa participação aí, viu? Seria. E pedir para todo mundo assistir, não seja vira-lata, assista os filmes brasileiros aí que estão sendo lançados, que de alto nível. Nesse ano, Bacurau aí do Cláudio Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Assiste que o filme tá do caralho mesmo. Filme de ação, como vocês nunca viram no cinema brasileiro. Muito sangue, viu? E assiste também A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Filme extremamente sensível, um filme estilo francês, assim, pra quem gosta, né? Brasileiro aí. E, pois é isso. Um abraço e me siga no Letterboxd de Matheus Duarte. Pela terceira vez, eu gostaria de agradecer de novo a presença do Nerd Rabugento. Acho que foi uma edição muito, muito positiva no nosso podcast. E queria agradecer também por deixar eu participar aqui dessa segunda vez. Terceira já pede música. E
E é isso aí, galera. Muito obrigado aí. Bom, é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mais uma vez da participação aí do Nerd Rabugento. Espero que volte a outros podcasts de seu interesse. E é isso. Um beijo, galerinha. Show. Um beijo no coração de todos. Vamos lá, visita o YouTube, vão no Instagram, Nerd Rabugento. Convidei ele aqui por ser um cara que faz críticas que eu gosto, né? Então achei muito positiva também a participação dele aqui. E é isso. Um beijo, galera, e tchau. Falou! Tchau, tchau. Porra, Dadinho, chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno.